Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Heroes of Tech. Olá! O nosso programa focado nas histórias de grandes engenheiros e cientistas da computação que moldaram a infraestrutura do mundo digital. Iniciar mais esta análise profunda na história da tecnologia hoje é a oportunidade perfeita para examinar um evento que é muito subestimado na engenharia de software. Com certeza, é um daqueles momentos divisores de águas, né? Exatamente. O marco temporal é o dia 26 de agosto de 1991. A internet, na forma como a gente compreende hoje, ainda engatinhava em redes acadêmicas. Era um mundo completamente diferente para o desenvolvimento de software. Muito diferente. E em um quarto, na cidade de Helsinki, na Finlândia, um estudante universitário de 21 anos envia uma mensagem para um fórum da Usenet. O fórum era focado no sistema operacional educacional Minix. E a postagem continha uma frase que passaria para a história da computação. Ele escreveu, abre aspas, "Estou fazendo um sistema operacional livre. É apenas um hobby. Não será grande e profissional como o GNU." Essa declaração carrega uma ironia histórica imensa. Nossa, nem me fale. Considerando que esse suposto hobby se consolidou como a fundação estrutural de grande parte da tecnologia global contemporânea. É impressionante pensar nisso. Pois é, a proposta de hoje é dissecar as fontes primárias e secundárias que narram essa evolução. O material base para essa análise inclui a autobiografia Just for Fun. Sim, um livro excelente. Sim, e manuais técnicos detalhados como o Understanding the Linux Kernel, também o ensaio fundamental The Cathedral and the Bazaar, do Eric S. Raymond, além de transcrições rigorosas de história oral e as threads originais daqueles fóruns de 1991. E o nosso objetivo não é apenas ler o código. A intenção é decodificar a arquitetura técnica e o modelo de desenvolvimento descentralizado adotado por Linus Torvalds. Perfeito. É essencial entender não apenas o que foi construído, mas como as decisões técnicas moldaram o resultado. Exato. E a trajetória até esse código de 91 exige uma compreensão do ambiente de onde o autor surgiu. A família Torvalds era composta majoritariamente por jornalistas atuantes na comunicação finlandesa. Uma família muito voltada para a palavra escrita e falada. Sim, e a inclinação para a tecnologia não foi herdada dos pais, mas sim do avô materno, o Leo Valdemar Torgqvist. Que era estatístico, certo? Isso. Ele era professor de estatística na Universidade de Helsinki e foi a ponte inicial para a computação matemática. Diferente da dinâmica familiar focada na retórica, a lógica fria e determinística da computação atraiu Linus por não exigir memorização mecânica. Era pura resolução analítica de problemas. E a literatura sobre o período, especialmente as transcrições de história oral, detalha as condições físicas desse desenvolvimento inicial. É bem peculiar. O quarto escuro, né? Isso. O espaço de trabalho era o quarto do apartamento da família em Helsinki. E era configurado com cortinas pretas e espessas. Para bloquear o sol da meia-noite? Exatamente. O objetivo era bloquear a luz natural persistente dos verões nórdicos. O hardware ficava posicionado a 2 pés da cama, praticamente ditando a rotina de vida e sono. E a mãe, Anna Torvalds, frequentemente manifestava apreensão com esse isolamento extremo. Eu imagino o desespero de uma mãe nessa situação. Ela ponderava muito sobre as parcas possibilidades de socialização daquele arranjo. Ela até comentava sobre como ele iria conseguir conhecer garotas vivendo daquele jeito. É um detalhe muito humano no meio de tanta engenharia. Mas essa reclusão não era um fim em si mesma, né? Era o ambiente necessário para um foco computacional ininterrupto. Sem dúvida. E o hardware inicial que permeava esse quarto era um Sinclair QL. Ele operava com um processador Motorola 6808. Que era uma arquitetura bem peculiar. Sim, muito limitante para ambições maiores de programação em nível de sistema. O salto tecnológico de verdade ocorreu com a transição para um PC equipado com processador Intel 386. Esse foi o grande catalisador. Essa CPU trazia recursos indispensáveis para o que viria a seguir, notavelmente uma unidade de gerenciamento de memória. A famosa MMU. Exato. A MMU era capaz de paginação de hardware, além de ter suporte nativo a transições de estado para multitarefa. E a questão principal era a necessidade.
Linus precisava se conectar remotamente aos potentes servidores Unix da universidade para as aulas. Mas a ferramenta disponível era o Minix, um sistema educacional que ele considerava restritivo demais. E a decisão lógica, na visão estritamente pragmática de um programador lidando com limitações de software, não foi conceber um sistema operacional do zero. O objetivo inicial era escrever um emulador de terminal bare metal. Apenas para acessar a universidade. Exatamente. O desenvolvimento focava em rotinas de baixo nível que ignorassem qualquer abstração do sistema operacional host. A ideia era falar diretamente com a BIOS e o hardware do 386. A aplicação consistia essencialmente em duas threads, uma rotina encarregada de ler sinais do teclado e direcioná-los para o modem. E outra rotina monitorando o modem para enviar os dados de volta para a tela. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a evolução desse emulador de terminal para um kernel funcional ilustra perfeitamente o conceito de complexidade emergente na engenharia de software. Com certeza. Para gerenciar essas duas threads concorrentes conversando com hardwares distintos, o código precisou incorporar um temporizador, um timer baseado em interrupções de hardware, para realizar a troca de contexto entre as tarefas. O famoso context switch. Isso. E em seguida, surgiu a necessidade de fazer o download de arquivos dos servidores da faculdade para o disco rígido local. Isso obrigou a implementação de um driver de disco do zero. Um passo gigante. Imediatamente depois, os dados brutos no disco precisavam de uma estrutura de organização. Isso forçou a criação de um sistema de arquivos. Quando o suporte ao sistema de arquivos original do Minix foi integrado, A fundação de um sistema operacional completo já estava operacionalmente viva no disco. exato, a coisa cresceu organicamente. E essa gênese orgânica nos leva direto aos detalhes arquiteturais documentados no livro Understanding the Linux Kernel. É um mergulho profundo na engenharia. Sim, o livro é fantástico. O kernel Linux aproveitou a arquitetura de anéis de privilégio do processador x86 com extrema eficiência. Em vez de implementar abstrações complexas por software, o sistema confia no isolamento de hardware entre o User Mode, ou modo usuário, ou Ring 3, e o Kernel Mode, o modo kernel, ou Ring 0. Sem privilégios contra privilégio total. Isso. Quando um processo comum no espaço de usuário requer acesso a um recurso físico, como a gravação de um bloco de dados no disco, ele simplesmente não possui a permissão no nível dos registradores do hardware para executar a instrução. O processador barra a tentativa imediatamente. E a transição para contornar essa barreira de segurança ocorre por meio de uma exceção de software deliberada. A System Call. Exato, a System Call. O processo invoca a interrupção, o hardware suspende a execução no Ring 3, salva os estados dos registradores, eleva o nível de privilégio para o Ring 0 e transfere o controle para um endereço de memória fixo. É lá onde residem as rotinas de atendimento do kernel. E é aí que o kernel assume o controle absoluto. Ele valida os ponteiros de memória, checa as permissões de arquivo e executa a operação de I/O. Ao finalizar a tarefa, ele reverte o privilégio, devolvendo os dados e o controle de volta ao processo original no modo usuário. E minimizar a latência dessas trocas de contexto foi uma verdadeira obsessão desde as primeiras versões do código, não é? O que é fascinante aqui é como essa obsessão por eficiência moldou os subsistemas internos do kernel. O melhor exemplo disso é o agendador de processos, o scheduler. O scheduler é o coração do sistema multitarefa. Exato. Pense em cenários de alta carga, com milhares de tarefas disputando a CPU. Algoritmos de escalonamento ingênuos geralmente percorrem listas encadeadas de processos para identificar qual deles possui a maior prioridade. Uma abordagem clássica de livro-texto. Mas essa abordagem clássica tem uma complexidade de tempo linear, o O de N. Isso significa que quanto mais processos rodam simultaneamente, mais tempo o kernel perde apenas percorrendo a lista para decidir quem deve ser executado a seguir. Ele acaba roubando ciclos de CPU valiosos da própria execução dos programas dos usuários. E a solução implementada no Linux para mitigar essa perda de ciclos de CPU é uma aula magna de otimização de estrutura de dados. O projeto adotou o conceito de filas de execução
particionadas. A brilhante estrutura Run-Queue. Isso, a Run-Queue. Em oposição a manter uma lista global gigantesca com todos os processos, o agendador divide o espaço de prioridades em 140 listas separadas. Tem uma lista encadeada dedicada para cada nível de prioridade suportado pelo sistema. O que muda o jogo completamente. Muda tudo. Para descobrir qual é a próxima tarefa a ser executada, o processador não precisa inspecionar processo por processo. O mecanismo utiliza instruções de bit do próprio hardware x86 e uma matriz de bitmask. Isso permite identificar quase instantaneamente qual é a lista de maior prioridade que contém algum processo pronto para execução. Sem varrer nada. Exato. Uma vez identificada a lista correta, através dessa máscara de bits, o agendador simplesmente seleciona o primeiro nó dessa fila. Essa engenharia garante uma complexidade de tempo constante, o notório algoritmo de escalonamento O(D)1. O(D)1. O santo grau da performance. Sim. O tempo gasto pelo kernel para selecionar o próximo processo é rigorosamente o mesmo, quer o servidor esteja executando 10 processos ou 10.000. É uma troca técnica muito clássica na computação. O desenvolvedor aceita um consumo levemente maior de memória RAM primária para manter as 140 cabeças de lista na memória, tudo em prol de um ganho monumental e determinístico na velocidade do contexto switch. Essa visão focada na performance de hardware é genial. E a alocação de memória, por sinal, é outra área onde as fontes apontam divergências profundas entre o Linux e as implementações canônicas do Unix da época. A criação de novos processos nos sistemas POSIX tradicionais se apoia na chamada de sistema fork. O famoso comando fork. Na primeira geração de sistemas operacionais derivados do Unix, a semântica do fork era interpretada de maneira extremamente literal. O sistema alocava novas páginas na memória física e copiava cada byte do espaço de endereçamento do processo pai para o espaço de endereçamento do recém-criado processo filho. O que era um problema massivo. Essa implementação literal gerava gargalos severos de performance e um alto consumo de RAM. Isso era particularmente punitivo nas máquinas com hardware limitado do início dos anos 90. Ninguém tinha memória sobrando naquela época. Ninguém. E o agravante dessa ineficiência reside no padrão de uso da própria chamada fork. Na vasta maioria dos casos práticos, em sistemas baseados em Unix, a chamada fork é quase imediatamente seguida pela chamada de sistema execuv. Que descarta o programa anterior. Sim. A função do execuv é substituir todo o espaço de memória do processo filho por um novo binário carregado do disco. Ou seja, o kernel congelava a CPU para copiar megabytes de dados da memória física do pai para o filho, apenas para o processo filho jogar tudo fora milissegundos depois ao carregar um novo programa. Um desperdício absoluto de ciclos de CPU e de barramento de memória. Absoluto. E é aí que o kernel do Linux introduz uma abordagem muito mais engenhosa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o kernel do Linux implementa a técnica de Copy on Write, também conhecida como CAL. Ele utiliza diretamente as capacidades da unidade de gerenciamento de memória do processador para subverter esse desperdício do fork original. Durante um fork, o kernel do Linux não copia os dados físicos. Nenhuma cópia feita inicialmente. Exato. Em vez disso, ele duplica apenas as tabelas de páginas virtuais do processo pai, fazendo com que o processo filho aponte exatamente para as mesmas localizações de memória física na RAM. A genialidade está no fato de o kernel alterar as permissões de hardware dessas páginas compartilhadas. Ele muda a flag da página para somente leitura em ambas as tabelas de páginas. Somente leitura. Ninguém pode escrever nelas. Dessa forma, pai e filho continuam suas execuções lendo os mesmos dados físicos simultaneamente. Eles não consomem memória extra e não existe o custo computacional da cópia inicial. A intervenção real do sistema operacional só acontece mediante uma falha de proteção. Se qualquer um dos dois processos tentar gravar dados em alguma dessas páginas marcadas como somente leitura, o hardware do processador bloqueia a ação e dispara uma exceção. A famosa page fault. A page fault. O kernel intercepta essa falha de página silenciosamente.
Só então ele aloca uma nova página de memória física, mas apenas para aquele bloco específico de 4 kilobytes que sofreu a tentativa de alteração. Ele copia os dados originais para essa nova página, atualiza a tabela de páginas do processo que tentou gravar, concedendo permissão de escrita e devolve o controle ao programa. Tudo isso ocorre sob demanda e na menor granularidade possível. É uma abstração brilhante onde a pragmática supera a teoria purista. E essa preferência por explorar as particularidades do processador x86 em favor de ganhos agressivos de performance foi o estopim de um dos embates mais emblemáticos da história da tecnologia. O debate com o professor Andrew Tannenbaum. Ele mesmo, o próprio criador do Minix. O Tannenbaum era um acadêmico muito respeitado e ele defendia a arquitetura de microkernels como o estádio da arte indiscutível no design de sistemas operacionais modernos. Em 1992, ele publicou no fórum da Usenet uma crítica contundente. Uma crítica bastante inflamada. Sim, ele afirmava que o Linux, por adotar um design de kernel monolítico, era fundamentalmente obsoleto em sua concepção arquitetural desde o dia de seu nascimento. E é importante notar que o argumento acadêmico de Tannenbaum possuía fundamentos teóricos inegáveis. A proposta do microkernel defende que o núcleo do sistema operacional, executando no nível de privilégio máximo do processador, deve ser minimizado ao extremo. Deve conter apenas o esqueleto do sistema. Isso. Apenas o essencial para a comunicação básica entre processos e o escalonamento elementar. Todos os demais componentes vitais, incluindo os drivers de sistema de arquivos, a pilha de protocolos de rede e os drivers complexos de hardware, deveriam operar como serviços normais no espaço de usuário não privilegiado. O mesmo espaço onde rodam os programas comuns. Exatamente. A grande vantagem teórica desse modelo é o isolamento de falhas. Se um driver de placa de vídeo mal escrito contiver um bug que resulte em um travamento grave, apenas aquele serviço específico cai no espaço de usuário. O microkernel central permanece intacto e pode simplesmente reiniciar o driver da placa de vídeo sem que o sistema inteiro entre em pânico. É lindo no papel, mas a refutação de Linus Torvalds rejeitou essa elegância acadêmica em favor da latência bruta de execução no hardware real. Foi um choque de filosofias. Total. Em um modelo de microkernel puro, uma simples operação de leitura de um arquivo no disco rígido exige uma coreografia complexa. O aplicativo precisa enviar uma mensagem para o serviço de arquivos no espaço de usuário. Esse serviço processa e envia outra mensagem para o driver de disco. Cada envio de mensagem através desse barramento de Interprocess Communication, o IPC, obriga o processador a realizar múltiplas e custosas trocas de contexto entre o modo usuário e o modo kernel. O entra e sai do Ring 0 para o Ring 3 consome muitos ciclos. Linus argumentou que esse excesso de envio de mensagens e trocas de contexto destruiu o desempenho prático do sistema nas máquinas comerciais da época. E por isso ele escolheu a arquitetura monolítica. Ela mantinha todos esses serviços vitais operando juntos no mesmo espaço de endereço contíguo dentro do kernel. A comunicação entre os subsistemas era feita através de simples chamadas de função diretas em código C. Sem as penalidades de tempo do IPC. Exato. Se conectarmos isso ao cenário maior, a decisão pelo monólito demonstra uma priorização clara do pragmatismo funcional sobre a pureza conceitual. Linus atenuou a principal desvantagem dos sistemas monolíticos ao longo do tempo. Ele desenvolveu o suporte robusto a Loadable Kernel Modules. Os famosos módulos do kernel. Isso. Permitia inserir e remover drivers dinamicamente da memória com o sistema em plena execução. Não havia mais a necessidade de recompilar e reiniciar o núcleo inteiro para adicionar o suporte a uma nova placa de rede, combinando o alto desempenho monolítico com a flexibilidade operacional exigida por sistemas modernos. Esse foco pragmático em soluções que otimizassem o atrito do desenvolvimento refletiu diretamente em outra decisão monumental: a adoção da licença GPL, a General Public License. A literatura destaca um ponto crucial aqui. A licença não foi escolhida por um alinhamento inicial a um manifesto ideológico do software livre da época. Não teve a ver com política num primeiro momento. Foi puro pragmatismo.
A cláusula de copyleft da GPL obrigava que qualquer corporação ou indivíduo que melhorasse o código do kernel e distribuísse essas melhorias, liberasse o código-fonte dessas otimizações de volta para o projeto central. Era um mecanismo legal blindado. Ele garantia um pipeline contínuo e obrigatório de testes e aprimoramentos técnicos. E a sinergia entre esse licenciamento da GPL e a disponibilidade global da internet inicial culminou no paradigma destrinchado pelo ensaio clássico do Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar. Raymond expõe como o modelo clássico da engenharia de software da época ditava que sistemas operacionais eram softwares de complexidade crítica, exigindo planejamento central rigoroso. Uma construção de uma catedral medieval. Perfeito. O modelo da catedral contava com pequenas equipes de elite trabalhando em reclusão. Os ciclos de lançamento eram extremamente espaçados, às vezes levando anos, tudo para tentar minimizar a chance de falhas chegarem ao público. E o desenvolvimento no estilo Bazaar, introduzido de forma orgânica pelo Linux, desestruturou essas premissas por completo. Até então, a famosa Lei de Brooks reinava absoluta no gerenciamento de projetos de tecnologia. Ela postulava que adicionar desenvolvedores a um projeto de software que já estava atrasado apenas atrasaria ainda mais o projeto. Por conta do custo de comunicação. Exato. O aumento exponencial do custo de comunicação e sincronização entre os engenheiros acabava com a produtividade. O formato arquitetural que Linux criou, operando de forma aberta em listas de discussão públicas, invertia a equação de Brooks, reduzindo quase a zero as barreiras de entrada e o gerenciamento burocrático. E o Raymond encapsulou o núcleo desse motor de desenvolvimento em um conceito que ficou conhecido mundialmente como a Lei de Linus. A premissa é clara. Dado uma base de usuários e desenvolvedores suficientemente grande, todos os bugs tornam-se rasos. Ao distribuir o código publicamente e adotar a prática incansável de liberar novas versões rapidamente, tem registros de versões sendo distribuídas mais de uma vez ao dia durante 91. Impressionante. E esse processo massificou o debugging global. Um problema obscuro de corrupção de memória que exigiria meses para ser replicado e isolado por uma equipe fechada dentro de uma empresa, frequentemente encontrava um desenvolvedor universitário no outro lado do planeta, e esse desenvolvedor operava a combinação exata de hardware e fluxo de trabalho capaz de expor e corrigir a falha em questão de minutos. É a força brutal do paralelismo humano. O estilo de liderança documentado na história oral também reflete essa atitude técnica focada na ausência de atrito. Linus relata de forma até bem-humorada que sua estratégia de gestão não dependia de impor cronogramas ou roteiros fechados de funcionalidades. A coordenação era descrita de forma cômica como a de alguém que opera como uma raposa preguiçosa. Lazy like a fox? Exato. O projeto evoluía porque o modelo descentralizado permitia que a delegação ocorresse naturalmente baseada nas necessidades e nas motivações pessoais de quem contribuía. Subsistemas inteiros do kernel, coisas enormes como a pilha de rede e TCP, eram assumidos por tenentes de confiança que lideravam partes vitais do projeto. Escrever centenas de linhas de código assembly, de graça muitas vezes, era o prestígio acadêmico no fórum ou simplesmente a resolução de um problema corporativo urgente na empresa dele. O genial foi canalizar o ego profissional para dentro da estabilidade geral do código público. A arquitetura do sistema ditou a arquitetura da comunidade, não foi? Foi exatamente isso. O papel central do Linus evoluiu rapidamente da programação solitária de todos os subsistemas para o gerenciamento minucioso do fluxo imenso de patches. O trabalho passou a ser aceitar ou rejeitar alterações baseando-se estritamente na qualidade técnica e no impacto do código, mantendo uma meritocracia técnica implacável em torno da base principal do kernel. Isso assegurava que a diversidade gigantesca de contribuições não desmoronasse o núcleo do projeto sob o peso da própria escala. Então, o que tudo isso significa? A análise detalhada destas evidências históricas demonstra que a ascensão de um simples emulador de terminal até o sistema operacional dominante no globo, de forma alguma, ocorreu por sorte.
Desde as otimizações milissegundo a milissegundo na rotina run-queue de 140 listas, passando pela exploração inteligente das exceções de hardware com a alocação de memória copy-on-write, até escolha imensamente pragmática por arquiteturas monolíticas e licenças GPL que maximizassem a velocidade de desenvolvimento, o domínio absoluto em data centers gigantescos nos ecossistemas de bilhões de dispositivos móveis e em sistemas embarcados da infraestrutura global tem suas raízes firmes na superação do planejamento central rígido pelas forças implacáveis de iteração contínua e experimentação adaptável. Então, o que tudo isso significa? A primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Sem dúvida, para quem nos ouve, as implicações técnicas demonstram que restrições iniciais drásticas, como aquele hardware modesto no quarto escuro em Helsinki, frequentemente catalisam arquiteturas superiores. A submissão a debates teóricos rigorosos provou-se substancialmente menos eficiente do que a implementação veloz de protótipos em hardware do mundo real, sempre sujeitos à revisão distribuída por pares em uma escala verdadeiramente global. E a eficácia colossal desse modelo de bazar repousa sobre a premissa fundamental de que a barreira técnica e legal para o compartilhamento e modificação da propriedade intelectual subjacente deve permanecer a mais baixa possível. É a constatação empírica e inegável de que sistemas complexos e altamente resilientes emergem muito mais frequentemente através de ciclos curtos de tentativa, erro e integração coletiva do que através da tentativa isolada de gênios em uma sala fechada, tentando antecipar todas as variáveis de execução em um quadro branco. Isso levanta uma questão importante, principalmente para encerrarmos a exploração desse caso monumental com uma das observações filosóficas fundamentais extraídas das entrevistas do próprio Linus Torvalds. A teoria de Linus postula que o cérebro humano está biologicamente otimizado para a linearidade de pensamento. Nossa cognição e a nossa capacidade de formular a lógica profunda de um software estão intrinsecamente presas a uma sequência verbal e temporal muito estrita. Nós pensamos uma coisa de cada vez. Exatamente, nós não somos multitarefa na camada lógica. Portanto, projetar sistemas computacionais verdadeiramente assíncronos e paralelos representa uma carga cognitiva quase intransponível para a arquitetura puramente linear na mente de um indivíduo isolado. A reflexão final que permanece para nossa audiência é a seguinte: se a engenharia de software em nível individual sofre dos limites inescapáveis da programação biológica linear da nossa própria mente, não seria a consolidação de comunidades open source, operando com revisão descentralizada maciça, a única metodologia escalável capaz de simular o verdadeiro processamento paralelo da inteligência humana? Talvez esse seja o modelo indispensável para decifrar a crescente e assustadora complexidade das malhas tecnológicas do nosso futuro. Nossa, essa formulação sobre as restrições inerentes do pensamento biológico e a força motriz irrefreável gerada pelo processamento lógico coletivo sintetiza de forma impecável o impacto histórico do projeto. E com esta desconstrução aprofundada das fundações técnicas e do modelo revolucionário de colaboração e desenvolvimento do Linux, encerramos mais esta edição do Heroes of Tech. Expressamos nosso profundo agradecimento a toda a audiência por acompanhar mais esta extensa e detalhada jornada pelos eventos arquiteturais da nossa infraestrutura digital moderna. Continuem atentos às engrenagens silenciosas que movem a tecnologia global e até o próximo programa.